O que significa para nós o reino de Deus? Deus, Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Boa noite, meus irmãos. Esse é o assunto que eu gostaria de tratar com você nessa noite. Para isso, eu gostaria de convidar você para ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, meus irmãos, o texto, a parábola do Senhor Jesus, está comparando o reino dos céus com um tesouro muito valioso que um homem encontrou. Eu gostaria de analisar com vocês hoje um pouco sobre a atitude daquele homem quando encontrou aquele tesouro, o que ele fez. A primeira coisa que ele fez foi que ele novamente escondeu aquele tesouro. Por quê? Porque aquele tesouro era algo muito valioso para ele e ele não queria perdê-lo. A segunda coisa que aconteceu foi que aquele homem, ele se encheu de gozo. Ele ficou muito contente por ter achado aquele tesouro. E a terceira coisa que aquele homem fez foi que foi para sua casa, vendeu todas as possessões que ele tinha para comprar o campo onde estava aquele tesouro. Porque ele pensou no seu coração que obter aquele tesouro valia a pena, perdendo tudo o que ele tinha, fazendo renúncia a tudo o que ele tinha, porque aquele tesouro valia a pena. E assim mesmo acontece com a nossa vida cristã. O reino dos céus é um grande tesouro. E quando nós encontramos o reino dos céus, a primeira coisa que fazemos é valorizar o reino dos céus. A gente sabe, avalia o significado que o reino dos céus tem, e então a gente oculta no nosso coração com muito zelo esse reino para não perder ele. A segunda coisa que acontece quando a gente conhece o reino dos céus é que esse reino traz sobre nossa vida gozo e alegria. Um gozo que não depende da circunstância. Ainda quando o mundo esteja caindo, derrubando, desabando na nossa volta, ainda assim a gente tem a confiança e a alegria dos céus. E a outra coisa que acontece na nossa vida, como fala a parábola também, quando a gente encontra de verdade o reino dos céus, quando a gente conhece a Deus de verdade e a sua salvação, a gente faz renúncia de todas as coisas que antes para a gente eram importantes por causa da valia que tem o reino dos céus para nós. Então, a gente faz uma renúncia daquilo que era valioso anteriormente e não é que tenha pouco valor, muitas das coisas que a gente faz renúncia, senão que a gente valoriza que esse tesouro que encontramos é muito mais importante que tudo o que a gente já tinha. Eu gostaria de falar agora com vocês, levar vocês a um texto que está em Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. E aí, meus irmãos, o que vocês acharam desse texto? É uma palavra bem dura. Só imagine, a história que está contando é respeito a Abraão. Abraão era um homem que fala a palavra de Deus que ele era amigo de Deus. Com 75 anos, ele morava em Ur dos Caldeus e Deus de lá chamou ele e falou: olha, Abraão, saia daí da sua terra, porque eu vou trazer para você muita bênção e eu vou fazer de você uma nação muito grande. Falar isso para um homem que tivesse uma mulher
que não fosse estéril, que fosse fértil, ou falar isso para um homem que tivesse já 3, 4 filhos, não era nada difícil. Mas o que acontecia com Abraão é que Abraão ele tinha 75 anos e a sua esposa era estéril, a Sara. Então, falar essa promessa para um homem em essas condições precisava muito de fé e acreditar muito no milagre que faria aquele que estava chamando ele. Então, ainda quando Abraão tinha 99 anos, ainda não tinha recebido um filho de Deus. E com essa idade chegou a promessa do Senhor, o cumprimento daquela promessa. E já tendo 100 anos e 91 anos a Sara, Abraão ganhou um filho, o Isaac. Ele ficou muito contente porque era o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para ele e agora não tinha nenhum impedimento para que se cumprisse aquela promessa maravilhosa que falava que dele ia sair uma grande nação, que ia ser tão grande quanto a areia do mar, quanto as estrelas do céu. Mas agora, imagine só, Deus está pedindo para o Abraão que ele sacrifique o seu único filho. Se você vai ali no texto que lemos, está falando Deus para Abraão, eu quero que você me entregue o seu único filho que você ama. Então, eu tenho que falar para vocês, irmão, que isso aí não é um comportamento que Deus aceitasse nunca, de que as pessoas fizessem sacrifício de crianças, de pessoas para Ele. É algo que Deus abomina, Deus sempre rejeitou na Bíblia e as pessoas que faziam essas práticas eram abomináveis para Deus. E Deus muitas vezes trazia juízo sobre eles porque Deus não gosta dessas práticas. E agora aqui está Deus falando para Abraão para sacrificar o seu filho, o único filho que ele tinha, aquele sobre o qual estavam as promessas de uma nação grande, que entregasse no altar para ele em sacrifício. Isso surpreende, irmão, como Abraão foi lá, levou o seu filho e estava disposto para sacrificar o seu filho. Já no final, Deus fala para ele, quando já vai sacrificar ao Isaac, Deus fala, Abraão, não faça isso. Já eu sei que você me teme e que você não tem nenhum tipo de limitação comigo. Então, não faça isso, deixa ir o rapaz. Irmão, por que Deus pediu para Abraão que fizesse esse sacrifício? Por que Deus fez essa prova para o Abraão, que era amigo de Deus? Eu, analisando o texto, eu achei várias explicações pelas quais talvez Deus pediu para Abraão fazer aquele sacrifício. A primeira explicação que eu achei é que possivelmente o Isaac estava ocupando no coração de Abraão um lugar muito importante e talvez se estava tornando perigoso e até competindo com Deus no coração do Abraão. Talvez o Deus que tinha o primeiro lugar antes de nascer o Isaac, sem dúvida no coração de Abraão, estava se tornando um lugar compartilhado. Possivelmente essa era a causa. É uma das razões que podemos pensar. Então, irmão, e de algum jeito é um ensinamento que Deus está nos dando a nós. Porque às vezes a gente fala, para mim o mais importante é o meu filho. Para mim o mais importante é a minha filha. E a gente não imagina quanto perigo tem uma afirmação assim. Para a gente o mais importante tem que ser Deus. Porque se Deus é o mais importante na nossa vida, que o nosso filho depois seja algo importante, está em concordância com o princípio bíblico. Mas se o nosso filho, que foi uma bênção que Deus nos deu, ocupa o lugar de Deus, então aí estamos pecando, irmão. E aquela bênção que Deus nos deu pode se tornar maldição na nossa vida. E assim mesmo, não só um filho, o trabalho, qualquer coisa, o dinheiro, que tire do foco, do centro, do primeiro lugar na nossa vida Deus e coloque essa bênção então se tornará uma maldição na nossa vida. O segundo elemento que eu queria avaliar aqui com vocês é que Abraão precisava fazer uma entrega a Deus do seu filho e talvez por isso foi que Deus pediu para ele que sacrificara o seu filho. Talvez aquele filho não estava ocupando o lugar de Deus no seu coração, mas para Deus cumprir o propósito que ele tinha com o Isaac, na vida do Isaac, e fazer dele uma grande nação como Deus tinha prometido,
Deus precisava que Abraão entregasse para ele, para que o Isaac se tornasse filho de Deus e um instrumento para fazer a vontade de Deus. Possivelmente, essa era outra das possíveis explicações. E acontece assim, irmão. A gente deveria de pensar que é uma opção muito boa entregar tudo o que a gente tem nas mãos de Deus. Toda a nossa propriedade, todos os nossos sonhos, os nossos filhos, a nossa família, e falar para Deus: Senhor, o meu filho, o meu trabalho, tudo o que eu sei fazer, os meus dons, está nas tuas mãos. Faça com eles o que o Senhor quiser. Porque aí, irmãos, nas mãos de Deus, todos os nossos dons, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos planos, alcançam uma segurança total. E é o lugar onde eles podem se desenvolver completamente. O outro elemento que eu gostaria de falar para vocês, interpretando esse texto, que poderia ser causa também, seria, e sem dúvida, o Isaac era um tipo de Jesus. O que ele disse? Que ele estava anunciando já de antemão que ia haver um Messias, filho de Deus, Jesus Cristo, o único filho de Deus, quanto Isaac era o único filho do Abraão, que Deus ia sacrificar aquele filho pela humanidade, para salvar a humanidade. Então, Isaac estava anunciando quase 2000 anos antes da vinda do Cristo que o Jesus viria para salvar o ser humano e que seria o único filho de Deus, muito amado por Deus, e Deus ia abrir mão do seu filho por causa do homem, para salvar aquele homem pecador e restaurar o relacionamento que tinha sido perdido. Então, essas são, eu acho, algumas das explicações que poderíamos avaliar de por que Deus pediu para o Isaac sacrificar o seu filho. Embora que depois não aconteceu. Por quê? Porque não era o plano de Deus que um homem, nem é ainda nunca, nem vai ser o plano de Deus que um homem sacrifique outra pessoa. Mas era o plano de Deus que o Abraão abrisse mão do seu filho e entregasse para Deus como uma oferta viva. Glória seja a Deus. E o outro texto que eu queria falar, avaliar aqui com vocês, de algum jeito, está lá em Mateus 10:37. Vamos ler um momentinho a palavra de Deus? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Texto forte, irmãos. Deus no primeiro lugar, ou em lugar nenhum. Temos que falar que Deus, Ele quer o primeiro lugar na nossa vida. Deus não pode estar no segundo, no terceiro lugar, no quarto. Não pode estar em outro lugar diferente do primeiro lugar na nossa vida. Por quê? Porque a gente foi criado, desenhado por Ele para ser feliz somente quando Ele está no primeiro lugar, no centro da nossa vida. Quando Deus sai do centro da nossa vida, todas as coisas começam a andar mal. O que era um plano perfeito se torna um plano defeituoso. Se torna aquilo que era perfeito, se torna errado. E é o que está falando a palavra de Deus aqui. Alguém pode pensar que Deus está falando para a gente aborrecer a sua mãe, o seu pai? Quando Deus fala na sua palavra que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe? Alguém pode pensar que Deus está falando para que a gente aborreça o nosso filho? Quando Deus fala na sua palavra que devemos amar o nosso próximo como nós mesmos nos amamos? Podemos cogitar que Deus está falando respeito à nossa mulher, que devemos aborrecer ela? Quando Deus fala na sua palavra que devemos de honrar a mulher e tratar ela como uma pessoa mais frágil e cuidar dela? Para nada, irmão. Deus o que está falando para a gente que Jesus, que Ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida, porque então a gente vai conseguir, Ele estando no primeiro lugar, dar conta das outras coisas. Então a gente vai conseguir cumprir plenamente o propósito pelo qual a gente foi chamado, para amar o próximo, para amar a nossa mulher, a nossa esposa, para amar os nossos filhos, para honrar os nossos pais. É disso que se trata, irmão. O Cordeiro de Deus, irmão, Ele merece o primeiro lugar. Deus, Ele merece o primeiro lugar na nossa vida. Tem um testemunho um testemunho um pouco triste, mas é um testemunho
muito abençoado. É um testemunho grandioso, irmão. É a história de dois jovens da igreja morava. Eles eram dois homens apaixonados pelo Senhor Jesus. E isso aconteceu no século XVIII. Vocês sabem que no século XVIII ainda tinha escravidão, algo que é totalmente errado, que um homem escravize outro homem. E em meio dessa situação, tinha um homem que era dono de escravos, mais de 3.000 escravos ele tinha, em uma das ilhas aqui do Caribe. E aquele homem falou que os seus escravos não iam ser evangelizados por ninguém, que ninguém poderia ir à sua propriedade para evangelizar aqueles escravos que eram dele. Aqueles moravos, quando ficaram sabendo, aqueles dois jovens, de que 3.000 pessoas iam ir ao inferno sem conhecer nunca a palavra de Deus, nem ter a oportunidade para se arrepender, o que eles fizeram? Eles foram totalmente ao extremo, foram radicais. Eles se venderam como escravos para aquele homem. Venderam a sua liberdade para conquistar a liberdade daqueles 3.000 escravos. E conseguiram ganhar muitos daqueles escravos com a sua pregação, com a sua mensagem. No começo, aqueles escravos estavam com receio, pensando que aqueles homens brancos vinham também a escravizar eles. Mas, com o decorrer do tempo, eles descobriram que aqueles dois homens estavam cheios de amor e que estavam cumprindo plenamente a vontade de Deus, que é ganhar outros para Jesus, que é trazer a vida a outros que não conhecem a Jesus. Temos que falar que foi algo extremo. Deus não vai te pedir que você se torne escravo, mas Deus, o que pede a gente é que Ele esteja no primeiro lugar da nossa vida. Antes de sair ali do porto, quando já o barco estava salpando, já saindo, estando um pouco longe já, um daqueles jovens gritou em voz alta que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Aí estava a essência do que tinha aqueles jovens no seu coração. Eles queriam que o cordeiro que foi imolado, que tinha dado a vida por eles, recebesse uma recompensa com a vida deles. E agora, irmão, por que Jesus merece o primeiro lugar da nossa vida? Será que Ele merece o primeiro lugar da nossa vida? E por quê? Tem alguma explicação? Eu acho 3 motivos pelos quais o Jesus merece o primeiro lugar na nossa vida. O primeiro motivo é porque Ele é o nosso Criador. Então, Ele tem direito sobre a nossa vida. O segundo motivo, se aquele fosse pouco, Ele é o nosso Redentor. Ele foi quem pagou o preço na cruz do Calvário, quem morreu, quem verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Tem uma palavra de Deus, um verso extremamente importante da Bíblia, que está em João 3,16. E o que fala? Que Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que acreditasse nele fosse salvo. Deus entregou quanto a Abraão, o seu único e amado filho. Então, essa é outra razão pela qual ele merece o primeiro lugar na nossa vida. E o terceiro motivo que eu encontro pelo qual ele merece ter o primeiro lugar na nossa vida é que ele é o rei e a gente vai morar no seu reino. Então, como a gente vai morar no seu reino se ele não está no primeiro lugar da nossa vida? Deus abençoe a sua vida, irmão. Pense no que temos falado nesta noite. Venha diante de Jesus, entregue para Ele os seus sonhos, que Ele seja o primeiro lugar da sua vida. Venha, deponha diante dele sua família, os seus filhos, o seu trabalho, os seus dons, as suas riquezas. Coloque os pés dele. Ali vão estar em segurança. E você vai se tornar uma pessoa agradável a Deus. E quando ele voltar, você vai ser recebido como um fiel servo e uma pessoa que honrou o nome de Jesus. E que a gente possa falar como aqueles dois moravos, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício com a nossa vida. Deus abençoe sua vida, meu irmão.
Se você ficou até aqui, eu quero fazer o convite para você que se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito, porque o YouTube compartilhe o vídeo com outras pessoas. Você mesmo compartilhe também o vídeo com suas amizades, para que eles possam também usufruir da mensagem da palavra de Deus. E dê um forte like. Deus abençoe sua vida e um forte abraço, meu irmão.